Podem se assentar, fica à vontade. Quando eu era criança, se eu fizesse uma coisa dessa aqui, eu ia falar que eu era o Homem-Aranha. A gente cresce e a gente continua achando, né? Fala, olha, peguei o negócio na hora. Amém? É isso, gente. Ser criança é bom demais, né? Fala a verdade. É bom. A palavra de Deus nos convida a ser como criança. Não na imaturidade, mas na simplicidade, amém? Nós temos que ser pessoas simples na presença de Deus, porque isso agrada ao Senhor, amém? Deus não quer você com peito inflado, falando que é crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, meu irmão, Deus quer que você seja como criança, simples, que você possa ser assim, amém? Simples como criança, sem maldade, não leva nada para o coração, porque dessa forma a gente agrada ao Senhor, amém? Então, sem mais delongas, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 7. Samuel, tira um pouquinho aqui do retorno, só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Sim, ó? Ok. Se o ar-condicionado estiver muito frio, vocês podem fazer um sinal para os obreiros, que eles vêm e abaixam, tá bom? Meus irmãos, então, nós falaremos hoje, continuaremos falando, né, sobre 1 Coríntios. Nós estamos na nossa 7ª semana dessa exposição da carta de 1 Coríntios. E tem sido um tempo bem bacana, porque a gente está podendo ver de forma clara o que Paulo estava querendo comunicar àquela igreja. E Paulo ele vai falar sobre diversos pecados, né, que a igreja comete nos capítulos 5, 6. Vai falar sobre os pregadores, como que eles devem ser. Vai falar que ele estava mais preocupado com o que Deus pensava dele do que com o que o povo de Corinto pensava, porque Paulo sabia quem ele era na presença de Deus. E nisso, a gente chega diante de uma situação bastante corriqueira no nosso dia a dia. Nós estamos falando, não sei se você já viu no texto aí, nós estamos falando do casamento, amém? Quantos casados aqui? Levanta a mão. Casamento. Quantos não casados, só para eu ter um controle? Não casados? Beleza, eu sou casado, levantei a mão só para você, eu sou casado. Então Paulo vai começar, ele vai usar, né, todo o capítulo 7 para falar sobre casamento. Aí você me pergunta, Rickson, eu não sou casado, por que eu quero saber disso? Porque você um dia pode casar, tá bom? E é importante que você saiba como que o casamento funciona aos olhos da Bíblia. E para quem já é casado, serve para te relembrar por que você se casou e como você deve permanecer após ter casado. Então nós estamos falando de um capítulo que Paulo dedica aqui na carta de 1 Coríntios inteiramente ao matrimônio. Ele vai falar de algumas outras coisas no final, mas a base de tudo que Paulo está falando aqui é o matrimônio. E olha como começa. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então Paulo está se referindo ao quê? A uma carta ou algum texto que o povo, a gente falou isso lá no início, a igreja de Corinto bolou de certa forma uma carta conjunta, e nessa carta conjunta eles enviam até o apóstolo Paulo com algumas perguntas, algumas dúvidas que eles tinham, e aqui Paulo está falando, olha, quanto ao que me escreveste, está falando com quem aqui? Com a igreja, né? Então o corpo da igreja mandou uma carta para Paulo e está tirando dúvida, Paulo está tirando as dúvidas dele à medida que ele escreve a sua carta. Então, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Nós vamos ao primeiro ponto que Paulo está falando.
Segundo Paulo, meu irmão, o que era bom? Que o homem não tocasse em mulher alguma, assim como a mulher também não tocasse em homem algum. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Rickson, na Bíblia, lá no Velho Testamento, Davi tinha não sei quantas mulheres, Abraão tinha Agar, tinha Sara, tinha não sei quem, tinha Moisés, tinha mais de uma mulher, Jacó, e por aí vai a lista extensa. Deus, por acaso, ele orienta o casamento poligâmico? E a resposta é não. Assim como nós estamos lendo aqui. A primeira defesa é o quê? O casamento ele é monogâmico. O que é monogâmico? Um só cônjuge. E não só um só cônjuge. Aos olhos da Bíblia, e aqui eu não vou entrar em méritos de ideologias que são pregadas mundo afora, porque cada um, meu irmão, vai fazer e vai prestar conta a Deus do que fizer. Mas aos olhos da Bíblia, da palavra de Deus, como que tem que ser? Cada homem tem a sua própria esposa mulher. E cada esposa mulher, cada uma, o seu próprio marido homem. O casamento não só monogâmico, como um casamento heterossexual. É o que a Bíblia fala. E é nisso que nós seguimos. Se existem pessoas lá fora que querem distorcer o que está falando a Bíblia, já não é comigo. O meu papel é orientar vocês, tá bom? Vocês são a igreja, vocês que estão em casa me assistindo. Então, aos olhos da Bíblia, e é aquilo que nós acreditamos, porque nós vivemos isso, nós temos que ter os homens uma só mulher e as mulheres um só homem. E não só único, mas heterossexual. É o que a Bíblia defende, é aquilo que nós temos que viver. E o marido, versículo 3, conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O que Paulo está ensinando aqui, gente? Que no momento que existe o casamento, e é claro que nós não estamos falando aqui de abuso, certo? Paulo não está incentivando o abuso entre um casal casado. Ele está incentivando o quê? A ideia de que a mulher, ela não tem poder mais sobre o próprio corpo, e nem o homem mais também tem poder sobre o próprio corpo, porque eles fizeram uma só carne, e o corpo de um está para o outro, assim como o corpo do outro está para um. Não é uma relação de escravidão, onde só a mulher tem que dar o seu corpo ao seu marido de forma deliberada, e o marido não tem que fazer o mesmo com a mulher. Na verdade, Paulo trata tanto o homem quanto a mulher em pé de igualdade, não há machismo aqui. Paulo está dizendo que tanto a mulher como o homem já abdicaram do poder que eles exerciam sobre o seu próprio corpo, mas agora um deve ao outro o seu próprio corpo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Ou seja, Paulo não está dividindo aqui, meu irmão, o que a mulher é aqui e o homem é aqui. Sempre que ele dirige a sua palavra a uma mulher, ele também está dirigindo ao homem. E sempre que ele dirige ao homem, ele também está dirigindo à mulher. Ou seja, o homem e a mulher no matrimônio não foram feitos para andar um pisando no outro, e sim um do lado do outro. Esse é o padrão de casamento bíblico. Não é onde não há opressão, há cooperação. Esse é o modelo do casamento, do matrimônio bíblico. Versículo 5 vai falar sobre a relação sexual entre o esposo e a esposa. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo-lhes, seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Do versículo 5 até o versículo 9, Paulo está dizendo que o casal que é casado, ele não pode se
privar um ao outro da relação sexual entre o casal, salvo por um motivo específico que o casal mesmo estabeleceu entre si, ou seja, não tem um terceiro que chega. Existem algumas igrejas e alguns líderes religiosos que se intrometem no meio da vida do casal e decide o casal: oh, vocês vão fazer um jejum assim, vocês não vão ter relação por tantos dias. Só que o consentimento é entre o casal, não entre uma pessoa de fora e o seu casamento. Então, se você é casado, que você defina junto ao seu cônjuge se vocês vão segurar um pouco as relações para um propósito específico. Para o que ele fala? Dedicar a oração e novamente se ajuntem. Ou seja, não fiquem sem ter relação. Por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Essa é a palavra de Paulo no quesito do relacionamento entre o homem e a mulher. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Isso é muito importante, irmão. Nesse versículo, Paulo vai citar alguns mandamentos do Senhor, nesse capítulo. Mas existem outras coisas que ele vai citar, que ele vai falar segundo a sua própria opinião. E está tudo bem, beleza? Tem coisa que é opinião de Paulo e tem coisa que é mandamento de Deus. Dá para entender essa diferença? Sim ou não? Tem coisa que Paulo vai falar: olha, na minha opinião é melhor você fazer isso. Mas Paulo está usando o que ali? A opinião dele. Ele é um ser humano, foi um ser humano dotado de extrema inteligência e muita graça do Senhor Jesus para escrever essas cartas, mas ele usa de algumas opiniões dele aqui. E você vai ver que pode ter coisas aqui que você não concorde com Paulo. Isso está tudo bem. Você não está discordando da Bíblia e a Bíblia não está te oprimindo a fazer o que Paulo está mandando aqui. Porque tem um mandamento e tem a opinião, tá bom? Beleza? Sim ou não? E aí Paulo revela um desejo do coração dele no versículo 7, que vai falar: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Que é o que? O celibato. É se abdicar da relação, se abdicar do casamento, para viver uma vida somente focada no Senhor. Mas isso é um dom. Paulo queria que os outros homens fossem como ele. Então ele fala: quero que todos os homens sejam tais como eu também sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, aquilo que serviu para Paulo, talvez não sirva para você. Então, você que é casado, você não está indo errado contra a Bíblia. Paulo está revelando aqui um desejo de Paulo. Não está falando aqui que Deus gosta menos de um e mais de outro. Então, o desejo de Paulo era que os homens fossem como ele, tivessem abdicado da relação sexual e do casamento para viver uma vida no Senhor. Entretanto, Paulo pontua: cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e o outro de outro. Então, ainda que Paulo revele o que ele está sentindo, o desejo dele, ele também encara a realidade de que Deus deu um dom para um e um dom para outro. E se um não é igual ao outro, está tudo bem. Se um escolheu não se casar e o outro escolheu casar, está tudo bem. Deus deu um dom para um e outro dom para outro. E vai falar dos solteiros e viúvos. Digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Ou seja, sem mulher, sem relação. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, o grande ponto dessa parte, até aqui o versículo 9, é que Paulo, ele entendia que o casamento, ele era importante, mas que se uma pessoa não tivesse o desejo de se casar, que ela não era obrigada a se casar. Está entendendo? Assim como você pode não ser casado, e talvez você não sinta o desejo de se casar, e está tudo bem. Agora, se você não é casado e tem no seu coração um desejo desenfreado de ter relação, de ser casado, de ter isso, o que Paulo orienta que você faça? Case, porque é melhor você casar do que viver abrasado. O que é abrasado? É contendo aquele sentimento. E aí, se você for contendo, é igual uma represa, meu irmão. O desejo da carne, o desejo desenfreado da carne, ele é como uma represa.
Você contém, mas tem um momento que não contém mais. E aí é melhor você se casar e estar legalizado para viver uma vida sexualmente ativa, do que você ficar contendo aquilo e em um momento você pecar. Aí já entra o pecado. A relação fora do casamento já é pecado, mas dentro do casamento não é. Então a orientação de Paulo é: se vocês não conseguem se dominar, casem-se. Porque é melhor você casar do que viver abrasado. Por que Paulo está falando isso? Porque isso era dúvida do pessoal lá. O pessoal tinha dúvida disso. O pessoal não sabia o que pensar. Paulo, o que a gente faz? Porque não pode ter relação fora do casamento? O que a gente faz? Não, se casem. Se vocês não conseguem se conter, se casem. Vocês estão com esse desejo desenfreado de ter relações, homens com mulheres, as mulheres com os homens? Então o que vocês fazem? Casem-se. É melhor você casar do que ficar contendo um desejo que não tem como conter. Por quê? Porque a gente é carne. Você não é super-homem. Você não é super-mulher. Vai ter um momento que toda essa contingência, ela pode gerar um caos na sua vida. Então, se você não consegue se dominar, casem-se. Essa é a orientação do apóstolo Paulo, porque é melhor você casar do que pecar. É melhor você casar do que viver abrasado, viver sempre naquela tentação, aquilo que vem, tenta te consumir. Então, acha uma pessoa bacana e se case. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. No versículo 10, Paulo vai falar aqui sobre 3 tipos de casamento. Eu vou olhar para você aqui só para eu não falar errado. Paulo ele fala de 3 tipos de casamento. Que primeiro é um casamento de cristãos, crentes casados com crentes, crentes casados com não crentes e crente que não é casado. Tá bom? 3 tipos. E o primeiro aqui ele vai falar da pureza do casamento. E aí a gente pontuou no versículo 2, se você olhar aí, ele está proibindo a poligamia, certo? Ele está proibindo a união homoafetiva, ou seja, Paulo está definindo que a união que agrada a Deus é a união heterossexual, beleza? Segundo os padrões bíblicos. Ele proíbe também o celibato compulsório. É bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Ele destaca que os casados, eles têm que ter uma mutualidade de sentimento, eles têm que pensar a mesma coisa, eles têm que blindar o casamento e definir: olha, nós vamos ficar de tal dia até tal dia sem ter relação para que a gente ore. E a única pessoa que pode interferir nisso é o casal, jamais um terceiro de fora. E ele vai falar sobre o final aqui, que caso a pessoa não consiga dominar o desejo, que ela se case. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. No versículo 10 ele vai falar: ora, aos casados ordeno, não eu. Então calma aí, ele não está falando aqui de uma opinião própria dele, ele está falando aqui de um mandamento do Senhor. E qual o mandamento? Ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Você está vendo que em 2 versículos ele colocou o mandamento e a opinião própria dele, certo? Mas a opinião de Paulo, ela não pode transgredir o mandamento do Senhor, porque o mandamento do Senhor é mais importante. Então o que ele vai falar? Ordeno eu aos casados, não eu, mas o Senhor. Ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido e o marido não se separe da sua mulher. Quais são os motivos que provê a separação, que fala da separação, que Jesus fala? É só em caso de adultério e de abandono do lar, certo? Abandonou lá, a pessoa te abandonou,
O que você vai fazer? Você vai ficar correndo atrás dessa pessoa? Não, ela abandonou o seu lar, ela te abandonou. Então isso te dá direito legal. A pessoa te traiu, cometeu adultério contra você, isso também te dá direito legal. Fora isso, meu irmão, não. Aí vocês podem pensar também, Rickson, em caso de agressão. Isso, de certa forma, a agressão, o abuso psicológico, o abuso sexual dentro de um casamento, isso, para mim, já é como se fosse um adultério. Então, não aceitem isso também dentro da família. Isso não pode existir dentro de um casamento. Abuso psicológico, abuso sexual, isso não pode existir. Nós temos que falar sobre isso. Mas, por causa de dissensões, de brigas, de discussões, meu irmão, achem um consenso, você e a sua esposa e o marido, achem um consenso e resolvam. O casamento não foi feito para acabar somente no dia que o Senhor vier. Então, não se separe do marido e a mulher também não. Aos mais, digo eu, no versículo 12, vai lá. Aos mais digo eu, e não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, ou seja, um crente casado com não crente, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Ou seja, você é casado com uma pessoa que não é crente. Se essa pessoa consente em viver com você de forma pacífica, te trata bem, você não deve abandonar essa pessoa só porque ela não é crente. Deu para entender? Paulo teve o cuidado de falar sobre todas essas coisas. Por quê? Isso aqui é uma orientação de Paulo. Existiam na época pessoas que frequentavam a igreja, assim como existem hoje, pessoas que frequentam a igreja e os seus cônjuges não são crentes. Mas a fala de Paulo é: não abandone o seu marido e nem a sua mulher só porque ele não é crente. E aí no versículo 14, Paulo vai explicar. Vamos lá o texto. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Olha que glorioso isso. Então o marido que não é crente, ele é santificado pela esposa crente, porque ele é uma só carne com ela. Assim como a esposa que não é crente, o marido é crente, a esposa é santificada pelo marido. Onde é que está isso, Rickson? Está na Bíblia, está aqui, está vendo? Na Bíblia. De outra sorte, os seus filhos seriam impuros, porém agora são santos. Por quê? Por causa da aliança que os pais têm com o Senhor Jesus. Versículo 15: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Ou seja, se o marido ou a mulher for descrente e quiser largar o cônjuge que é crente, Paulo fala que largue. Ele não fala para você deixar de ser cristão por causa que o seu cônjuge não aceita a sua fé. Paulo coloca em primeiro lugar aqui a fé no Senhor Jesus. Se há conformidade, beleza. Se o seu cônjuge quer te deixar porque você é crente, a instrução do apóstolo Paulo é que deixe. Paulo não vai falar aqui que o cristão tem que deixar de ser cristão porque o marido ou a mulher não quer vir na igreja. Ele está falando que se a pessoa quiser te deixar só porque você é crente, que deixe. Não abdique da sua fé, porque ela é a mais importante para você. E nesses casos não fica sujeito à servidão nem o irmão e nem a irmã. Ou seja, novamente Paulo coloca aqui o quê? O homem e a mulher em igualdade. Então, se a esposa quer largar o esposo porque o esposo é crente e ela não é, e ela não quer aceitar que o esposo é crente, que largue. O irmão, esse irmão, ele vai ficar livre para se casar novamente, porque ele foi abandonado por sua esposa. E da mesma forma, o homem que quer largar a mulher porque a mulher é crente, essa mulher que foi largada, que teve o seu casamento acabado por causa de Jesus, essa mulher não vai ficar presa. Essa mulher pode estar livre para casar novamente, porque não foi ela que se separou, e sim a pessoa que deixou ela. Então, importante a gente definir isso muito bem definido. Não é para você que é crente largar o seu cônjuge que não é crente, mas se ele quiser te largar, que você decida ficar com Jesus, meu irmão.
Você não pode segurar o que a pessoa vai fazer, você tem que ficar com Jesus. Se a pessoa quiser te largar por causa do Evangelho, por causa do Senhor Jesus. Porque Deus vos tem chamado à paz. Versículo 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado, estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado, estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Aqui Paulo, ele abre um pouco o entendimento do pessoal, para que eles entendam melhor aquilo que ele está tentando explicar. Por quê? A gente tinha um povo que era circuncidado na época, que eram os judeus, certo? E tinha os gentios que não passavam pela circuncisão, porque a circuncisão era uma marca do povo judeu, vindo da aliança de quem? De Abraão. Então, esse pessoal que vinha da descendência de Abraão, eles eram circuncidados ao 8º dia, assim como Jesus foi. Mas existia outra galera que não era. Aí Paulo está falando, você foi chamado a Cristo Jesus, sendo uma pessoa circuncidada, beleza, sem problemas. Agora, você foi chamado a Jesus sendo uma pessoa incircuncisa, ou seja, se for um gentil, tudo bem, você também não precisa fazer nada, permaneça do jeito que você está, não precisa circuncidar. Por quê? A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Não tem problema você ser um escravo cristão, mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Versículo 22, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preços foste comprado, não vos tornei escravos de homens. Irmão, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, Paulo dá uma abertura para falar sobre circuncisão e sobre escravatura, né? Na época era bem comum isso, e aí ele volta para poder fechar o raciocínio dele, dizendo que uns foram chamados e têm o desejo de se casar, outros foram chamados e têm o desejo do celibato, uns foram chamados sendo maridos de mulheres não crentes, outros foram chamados sendo mulheres de maridos não crentes. Alguns foram chamados e logo em seguida o seu cônjuge o deixou. Mas Paulo está falando aqui, cada um permaneça fiel, firme, diante de Deus, naquilo em que foi chamado. Ou seja, se eu sempre fui chamado pelo Senhor Jesus e tinha o desejo de me casar, eu vou permanecer nisso. Não importa se antes eu queria casar e depois que eu me converti, eu também continuei querendo casar. Se antes de ser convertido eu era casado, eu já era casado antes de ser convertido, quando eu me converti, ainda que o meu cônjuge não se converteu junto comigo, não tem problema, eu não vou deixar essa pessoa, eu vou permanecer firme naquilo que Deus me chamou. E se por acaso, porventura, essa pessoa vier a me deixar por causa da minha fé, eu fico livre para me casar novamente. Por quê? Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor, é liberto a partir do Senhor. Então não tem essa de, não, você era casado, o seu cônjuge te largou, agora você tem que permanecer aí sozinho o resto da vida. Não, se a pessoa te largou por causa da sua fé, você é livre no Senhor Jesus para casar novamente, amém? Assim o contrário também, meu irmão, se você se converteu, o seu cônjuge não se converteu, mas respeita a sua decisão de ser um convertido, de ser uma pessoa temente que serve a Deus, está tudo bem, você não precisa largar essa pessoa por causa disso. Por quê? Você foi chamado e você tem uma pessoa ao seu lado que não é crente, não compartilha da mesma fé que você, e está tudo bem. Segundo a palavra de Deus, você santifica essa pessoa através da sua comunhão com o Senhor Jesus, amém?
Então isso é um bálsamo aos corações de cada um que não tem um cônjuge crente. Porque a partir da sua vida, meu irmão, o seu cônjuge vai ser santificado. Amém? Quão glorioso é isso. No versículo 25, aí Paulo vai falar diversas coisas aqui acerca daquilo que ele entende como sendo o certo. Ele vai dar muita opinião dele aqui. Mas por que a gente tem que preparar antes de ler isso? Porque pode ser que você lê isso aqui e pense que você está fazendo errado. Mas aí a Bíblia vai falar o quê? Não é bom que o homem ande só. Não é bom, e Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e fez para ele o quê? Uma adjuntora, que era quem? A mulher. Fala que também que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, é a união do casamento com o Senhor Jesus. Vai falar sobre a relação entre o homem e a mulher, que a mulher deve ser submissa ao homem e o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Olha que fantástico, um amor sacrificial, é o amor do casamento. Então Paulo vai falar que por ele, de acordo com a visão dele, todo mundo ficava solteiro. Só que o grande empecilho para a vida solteira é porque a pessoa não consegue se segurar. Então, se você não consegue segurar, conter o seu ímpeto, a sua vontade, se case. Não fica impedindo isso. Não faça um celibato forçado. É isso que a palavra que a gente pega aqui. É um celibato compulsório que você quer fazer, mas você não foi chamado para isso. Você não tem essa fé. Você não vai ser igual Paulo. E está tudo bem. Eu não sou igual Paulo, eu sou casado. Eu me casei, eu queria me casar e me casei. Então, eu sou pior do que Paulo por isso? De forma alguma. Você é pior que Paulo por causa disso? De forma alguma. Existe aquela frase: os solteiros fazem melhor a obra de Deus, porque se preocupa só com as coisas de Deus. E isso está onde? Está aqui onde a gente vai ler. Quem falou isso? Paulo. A partir do quê? Da opinião dele. Isso era uma opinião de Paulo. E está tudo bem. A Bíblia, eu acho que o mais fantástico da palavra de Deus é que ela contém a inspiração completa do Espírito Santo e também mostra a opinião do ser humano em expor aquilo que ele pensava. Então Paulo deixa muito claro, é a opinião dele. Com respeito às virgens, versículo 25, não tem um mandamento do Senhor. Ou seja, com quem é virgem, com quem nunca teve relação, com quem escolheu viver uma vida separada só para Deus, Paulo não tem mandamento. Porém, dou o quê? Minha? O que está escrito aí, gente? Versículo 25, porém dou minha opinião, meu parecer. Então isso quer dizer que Paulo está colocando aqui a opinião dele. Esse texto aqui, ele é inspirado por Deus, sim ou não? Sim ou não? Quem acha que esse texto é inspirado por Deus, faz assim para mim. Quem acha que não é inspirado por Deus, só porque tem a opinião de Paulo, levanta a outra mão. Então todo mundo pensa que esse texto é inspirado por Deus? Está certo, é inspirado por Deus, 100%, porque é a Bíblia, amém? A Bíblia não perde seu valor só porque Paulo está dando opinião. Como é que você explica isso, Rickson? Não sei, não explica, eu só sei que é assim, tá bom? E nós vamos viver sabendo, absorvendo isso. Um dia na eternidade, nós iremos entender e tirar nossas dúvidas com o Senhor Jesus, se ainda houver essas dúvidas. Com respeito às virgens, não tem um mandamento, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Ou seja, Paulo dá a opinião dele, por quê? Porque Deus concedeu a ele que ele fosse fiel. Então ele, pastoreando aquela igreja, ele estava cumprindo ali o papel de pastor, ele, sendo fiel a Deus, quis entregar àquela igreja uma opinião dele, que ele julgava importante. Então, versículo 26, considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não se separe. Está livre de mulher? Não procure casamento. Mas, se você se casar, você não peca fazendo isso, beleza? E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar-vos. Ou seja,
Paulo está falando que o casamento ele não vai ser uma tarefa fácil. Você vai ter angústia na sua carne, você vai ter dificuldade. Mas em momento algum, Paulo vai desencorajar essa galera de casar. Ele fala, você está casado? Não se separe. Você está livre? Não procure casamento. Mas se você não consegue se segurar, se case. E se você fizer isso, você não está pecando. Da mesma forma que a virgem. Se ela não quiser manter a vida toda, se ele não quiser manter a vida toda virgem, tudo bem, se case. Dessa forma você não peca. Qual seria a forma que essa pessoa pecaria? É não ser mais virgem, perder a sua virgindade, antes de adentrar num matrimônio. É nisso que mora o pecado, é a relação sexual sem o matrimônio. Porque o matrimônio é o que sela a relação entre um homem e uma mulher. Então, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-las. Ou seja, Paulo está dando a opinião dele aqui para poupar essas pessoas de passar por apertos que o casamento traz. Mas se você sente vontade de se casar, meu irmão, se case. Eu não casei iludido. Eu não me casei pensando que eu nunca ia ter uma discussão com a minha esposa. Mas se eu tiver, está tudo bem, porque é normal do casamento. Você também. Então, na primeira dificuldade, na primeira situação que você tem uma discussão com o seu cônjuge, não pense que ali é o momento de largar, porque a discussão é para ser resolvida. É isso que a gente aprende com a palavra de Deus. Não se separem. Versículo 29. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem. Está falando do final, está falando da vinda do Senhor Jesus. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuide da coisa do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Legal, né? Que ele fala do quê? Ele fala do marido, né? Por que ele não falou da esposa também agradar o marido? Mas vai falar depois, né? Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, como agradar o marido. Ah, tá, fala logo depois, beleza. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando de um mandamento de Deus? Isso é mandamento? Não. Ele está pastoreando a sua igreja. E a instrução de Paulo para essa igreja é: os homens que se casam, se preocupam com as coisas do mundo e de como agradar sua esposa. E o contrário, a recíproca também é verdadeira. Isso Paulo está falando para a igreja de Corinto. A gente pode usar para os nossos dias? Pode. Mas eu conheço pessoas que, mesmo casadas, se dedicam muito mais à obra do Senhor do que os solteiros. Eu já vi isso. E aí? Qual conclusão que a gente chega? A gente pode ignorar isso? Não. Então, a conclusão que eu chego é: o que Paulo fala aqui serve muito para o pessoal de Corinto, mas talvez não sirva hoje para a gente na nossa realidade. Porque hoje nós vivemos uma realidade diferente, uma sociedade que se organiza diferente. Então, eu estou aqui, minha esposa está onde? Em casa. Está junto do meu cachorrinho lá. E eu estou onde? Cuidando das coisas do Senhor. Tá certo? Existem pessoas que são solteiras que não estão aqui hoje. Você é casado. Você que é casado, você está aqui hoje. Existem pessoas que estão solteiras que não estão. Está entendendo? Que isso é relativo. Existem pessoas e pessoas. Então, sim, eu me preocupo com a minha esposa e de como agradá-la, mas eu também me preocupo com as coisas do Senhor Jesus. Paulo vai falar que seria bom se não tivesse outra coisa para se preocupar. Se a pessoa vivesse só em prol de cuidar das coisas do Senhor. Mas isso é uma opinião que ele está dando à igreja de Corinto, assim como ele afirma no versículo 25. Então, o que nós temos que fazer aqui? É analisar a nossa vida,
é analisar o que Paulo está falando para a igreja de Corinto, segundo a opinião própria dele, pegar o que é bom, reter o que é bom e usar na nossa vida tudo aquilo que vai servir para a gente. Ou seja, você casado, continue se dedicando fielmente à igreja do Senhor. E você que é solteiro, mais ainda. Sua responsabilidade é ainda maior diante do Senhor, porque você só tem as coisas do Senhor para se preocupar. Deu para entender? Paulo está aqui, antigamente ele estava falando mais para os casados, mas hoje ele fala mais para os solteiros. Porque os solteiros têm que dar exemplo de como fazer a obra do Senhor com ainda mais excelência do que quem é casado, porque quem é casado tem a responsabilidade de cuidar do seu cônjuge. Mas e quem é solteiro? E quem é solteiro que não cuida das coisas do Senhor? Então, isso serve muito mais para o solteiro hoje em dia do que para o casado. Versículo 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos. Ou seja, Paulo não está tentando aqui engabelar eles ou tentar convencer eles do contrário. Eu não estou tentando enredar-vos. É uma palavra um pouco difícil, mas não estou tentando ali conduzir vocês a pensarem da mesma forma que eu. O próprio Paulo já fala isso no versículo 35. Não procure ver, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Ou seja, ele não está tentando aqui convencer esse povo. Ele está fazendo uma breve orientação pastoral para esse pessoal. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, já estando a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Como assim? Vamos ler de novo? Se alguém julga que trata sem decoro a sua filha. Então vamos pegar, vou pegar na minha outra versão aqui. Vou pegar na minha outra versão aqui, NVT. Oi? 36. Se contudo o homem acredita que está tratando a sua noiva, isso, aqui está falando a sua filha, né? De forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela como é desejo dele. Não é pecado. Ok. Então nós estamos falando não de filha literalmente aqui nesse versículo, tá certo? É a tradução, por isso que às vezes eu recorro a uma outra tradução para entender melhor o que está sendo falado. Na tradução NVT está falando, versículo 36, se contudo o homem acredita que está tratando a sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela como é desejo dele. Não é pecado. Ou seja, é pecado um homem sentir desejo por sua namorada, um namorado sentir por sua namorada, é pecado o desejo. Ele não é pecado até que ele se consume e se ele não for resolvido logo. Então você não vai ficar tentando você mesmo a ter relações com essa pessoa. Qual que é o segredo? O que Paulo está falando? Se você percebe que você está tratando a pessoa que está do seu lado, a sua namorada, a sua noiva, de forma inapropriada e que seus impulsos vão além das suas forças, além do que você consegue segurar, o que você faz? Se case. Porque somente dessa forma você não vai pecar. Agora, se você ficar abafando os seus impulsos, você tem uma namorada, você tem um namorado, você está abafando os seus impulsos, as suas forças já não conseguem segurar mais. Se você não procura regularizar a sua vida e casar logo, você comete o pecado. Então, se casar porque você sente desejo, não é errado. Mas agora, dar lugar à carne, ao desejo e pecar, é pecado. Beleza? Aí vai falar no versículo 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem, controlar sua paixão, faz bem não casar. E não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, está falando virgem a sua filha bem fará. Interessante. Eu acho que
que filho aqui pode ser alguma coisa referente a sentimento da pessoa. Porque está falando bem firmado no seu ano para conservar virgem a sua filha, bem fará. E no outro texto está falando aqui, no outro versículo está falando, se alguém tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Resumindo, se uma pessoa consegue controlar o seu desejo e não ter relações com outra pessoa, a pessoa consegue controlar e ela escolheu viver sozinha a sua vida sem ser casada, ótimo. Se a pessoa não consegue se controlar, que se case. Portanto, quem se casa com a sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. Novamente, está falando que quem casa é pior do que quem não casa? Está falando isso? Não é mandamento, isso não é mandamento. Paulo está deixando bem claro que isso é a opinião dele. Dá para você entender lá atrás? No verso 25, dou minha opinião. Então isso é uma opinião de Paulo, e não um mandamento do Senhor. Então você não precisa se sentir inferior a quem não é casado, porque isso é uma opinião de Paulo. 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então ele está falando isso porque ele tem a fé, tem a misericórdia, Deus concedeu a ele graça, concedeu a ele ser crente, e ele está dando a opinião dele baseado na sua fé. Paulo está falando aqui que Deus acha que um é melhor que o outro? Não. Então interpretar de forma correta esse texto faz bem para a gente. Na minha opinião, será mais feliz se ela permanecer viúva, mas pode ser que na opinião de outra pessoa não. Pode ser que a viúva que perdeu o seu marido se case novamente, tenha uma família feliz da mesma forma e viva bem. De novo, Paulo está dando a opinião dele aqui, segundo a sua fé no Senhor Jesus. E está tudo bem, isso vale para alguém hoje, isso pode valer para alguém hoje, isso pode servir de consolo para alguém hoje. Mas existem também aquelas pessoas que se casaram, que perderam seu marido ou perdeu sua esposa, se casou novamente. Deus não quer dizer para você que você é uma pessoa mais triste do que você seria se você permanecesse viúvo ou viúva. De novo, quem está falando isso aqui? O apóstolo Paulo, e ele está falando segundo a sua própria opinião. No versículo 40, ele finaliza assim como ele começa no versículo 25. Todavia será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém? Deu para entender? Muita coisa sobre o casamento. Nós estamos falando aqui de uma união eterna, o casamento. E aí, meu irmão, a gente precisa cuidar. Aos que não são casados, vigiem, se guardem, se protejam. Guarde o seu coração de pessoas que podem vir para tirar de você aquilo que o Senhor Jesus está dando. E se você consegue controlar o seu desejo impulsivo, não se case. É o que Paulo está falando. Entretanto, se você sente uma vontade de casar, então que você procure uma pessoa boa, se case com ela e então tenha relações sexuais, porque a relação sexual ela foi feita para o casamento e não para o namoro, porque ela é séria. Inclusive no casamento, o que marca a união entre o homem e a mulher é a relação. O que marca uma só carne, se unem o homem e a mulher numa só carne, é quando há a relação. Então, a relação sexual ela é importante, porém no casamento. Então, se você tem uma vida hoje, que você tem de forma deliberada relações sexuais com, seja noiva, seja noivo, seja namorado, seja namorada, regularize a sua vida, se case, porque é isso que o Senhor Jesus quer. Isso é mandamento. O restante que a gente leu foi a opinião de um homem fiel a Deus, que tem aqui um relacionamento com o Espírito Santo e que achou por bem dar a sua opinião, e isso é totalmente inspirado
por Deus. Amém? Está feliz? Que Deus possa te abençoar essa noite e trazer a você também a consciência acerca de tudo que nós falamos aqui aos olhos da Bíblia. Amém? A Bíblia ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. E hoje a gente aprendeu sobre o casamento que agrada a Deus. E as relações também, enfim. Se você tiver alguma dúvida, eu sugiro que você chegue em casa, leia novamente, aprenda mais sobre o que está falando, para que você construa a sua fé de forma correta. Amém? E não saia absorvendo, irmão, qualquer coisa que as pessoas falam com você aí fora. Já chegaram uma vez para minha esposa, na época ela era minha namorada, a gente tinha acabado de começar a namorar. Uma pessoa chegou para ela e meio que lamentou, falando que os solteiros fazem melhor a obra. Só que isso foi muito pesado para mim na época. Acabei de virar crente, acabei de começar a ter um relacionamento bacana com ela. A gente estava aprendendo, eu estava crescendo no Senhor Jesus. E essa pessoa chega e fala isso. E na hora que ela me contou o que aconteceu, eu fiquei assim, cara, isso não pode vir de Deus. E aí eu vi que estava na Bíblia isso, que eu estava começando a ler a Bíblia. Eu li que estava na Bíblia, mas eu nunca tinha entendido a aplicação daquilo que estava na Bíblia. E aí eu achei que Deus achava que um era melhor que o outro. Os solteiros fazem melhor a obra. Queria dizer que Deus estava aplicando sobre mim e sobre ela um juízo, porque a gente escolheu viver o matrimônio, viver uma vida do namoro e depois casar. Só que na verdade não é isso. E é por isso que eu estou dando essa instrução a vocês hoje, porque um dia eu sofri com a falta de informação, eu fiquei triste aquele dia e eu pensei, meu Deus, será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Sendo que na verdade, não. A gente não estava, a gente estava construindo uma família debaixo da graça do Senhor Jesus e hoje concretizamos essa família e estamos crescendo a nossa família. Então, é importante que a gente entenda o que está na Bíblia e, nesse ponto específico, o que é mandamento e o que é opinião de Paulo. Paulo deu opinião, então você não pode deixar que as pessoas apliquem juízo sobre você baseado na opinião de Paulo, e sim no que é mandamento. O que é mandamento? A relação é para o casamento, isso é mandamento. Você quiser permanecer sem casamento, tudo bem. Se você quiser se casar, tudo bem, não é pecado. Mas a relação fora do casamento é pecado e deve ser combatida. Nós, quanto crentes, devemos ser exemplos. Então, se há alguma situação irregular, vamos regularizar. Casem-se, porque é importante regularizar isso aqui e andar conforme os padrões bíblicos e o mandamento do Senhor. Porque assim como Paulo falou, não importa se você é circuncidado ou não, não importa se você é escravo ou não, o que importa é obedecer às ordenanças do Senhor. Então, você possa desfrutar de um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor Jesus, entendendo tudo aquilo que a palavra de Deus fala, para que você possa ter uma vida boa, amém, irmão? E não deixa ninguém te acusar com base em cima daquilo que não é mandamento do Senhor. É importante entendermos isso? Sim, é importante a gente ter um entendimento sobre a opinião que Paulo estava dando aqui? Sim, mas lembrando que o próprio apóstolo Paulo pontua que é uma opinião dele, e ele tinha o Espírito de Deus e ele estava pastoreando aquela igreja. Então, talvez a realidade não seja a mesma de hoje, mas algumas coisas servem tanto para mim quanto para você. Amém? Está feliz? Cumprimente novamente quem está do seu lado. Estamos muito felizes em mais uma noite na casa do Senhor. Nós temos, só para finalizar, os avisos. O culto de jovens, gente, muito importante que você venha. Hoje é sexta, dia 17, daqui 8 dias o culto de jovens. Então que você possa trazer um convidado e vir. O culto é de jovens, mas tudo bem, gente, não tem problema, você pode vir. O culto não é para o jovem, o culto é para Deus, amém? Você quer cultuar a Deus? Qual outro dia no ano que você vem no sábado aqui cultuar a Deus? Olha que dia fantástico para cultuar a Deus, sábado.
Então venha, se você pode vir, venha, pode vir, traz um jovem, se não der para trazer o jovem, venha você, venha incentivar o trabalho que os jovens fazem aqui. Em breve a gente vai estar marcando um retiro para os jovens também, para ter esse ambiente de comunhão. Isso vai englobar toda a igreja, então é importante que a igreja se comporte como um corpo unido. Traga o jovem e venha, sábado, 7h30 da noite, dia 25 de novembro, tá bom? Posso contar com a sua ajuda? Posso contar com você para incentivar o trabalho da juventude dessa igreja? Sim ou não? Então tá, então estou contando. E no mais é isso, quero convidar você a ficar de pé nessa noite, nós iremos orar para finalizar. Se ficou alguma dúvida, gente, no final, vocês podem vir até mim, tirar, nós iremos tirar a dúvida que você tem, tá bom? E, no mais é isso, vou falar novamente, você viu que aqui eu recorri tanto ao texto na tradução NVT, como a tradução ARA, ou seja, uma tradução um pouco mais robusta, um pouco mais antiga, com alguns termos mais difíceis, alguns termos diferentes, e uma tradução NVT, que é uma tradução mais nova, que recoloca ali algumas palavras, preserva o sentido. Então, às vezes é importante no estudo bíblico você ver tanto uma tradução quanto outra tradução, para que aquilo fixe melhor na sua cabeça. Então, você está lendo em casa, você não entendeu o que foi falado, vai lá na internet, pega o seu celular, procura outra versão, outra tradução, para você poder entender melhor aquilo que está sendo falado, tá bom? Porque o objetivo é que você entenda. Se você não entende por uma linguagem mais difícil, vai na linguagem mais fácil, porque o importante é que você entenda o que está na Bíblia. Então faça isso, te encorajo a fazer isso, e é isso. Vamos levantar nossas mãos, nós iremos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, que o Senhor possa ser conosco, Pai, neste lugar. Nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de falar sobre a sua palavra, de falar sobre o seu evangelho, de falar sobre aquilo que está, Pai, na sua Sagrada Escritura. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo aquilo que temos, por tudo que somos, que o Senhor possa trazer sobre nós, Senhor, uma vida abundante. Nós não queremos, Pai, viver escravizados debaixo do pecado, mas nós queremos viver uma vida repleta do Seu Espírito, na liberdade com que o Senhor nos chamou. Pedimos a Ti, Deus, que o Seu Evangelho possa inundar a nossa alma e o nosso coração, nos convencendo de todo mal, e que possamos, Senhor Jesus, ser transformados à Sua imagem, segundo a Sua semelhança. Nós Te agradecemos por mais esse dia, que o Senhor possa ser exaltado em nossa vida, nos conduza em segurança aos nossos lares, para que possamos ter uma noite de descanso junto aos nossos familiares. Muito obrigado, Senhor, por mais essa noite na sua casa, que o Senhor nos livre de todo mal, nos leve em segurança aos nossos lares, é o meu pedido a Ti, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós que aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão? As palmas ao Senhor essa noite.